Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos sentindo a presença de Deus, irmãos. E agora é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Deus vai falar com você. Deus vai falar comigo. Deus vai falar com todos quantos estão aqui, atentos à voz do Senhor. Ore comigo, querido Deus e Pai. Em Tua presença estamos, gratos, Senhor, pelo Teu Espírito que se move em nosso meio. Agora, Senhor, permita que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir tudo quanto o Senhor tem, Senhor, a falar conosco através do Teu Filho. Senhor, usa-o como o Senhor sempre tem usado e o abençoe, Deus, porque a Tua é a palavra. Assim, ó Deus, fale com o Teu povo, é a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem se assentar. Trago comigo também a saudação do meu pastor presidente, pastor Ailton Costa dos Santos, a esta igreja, em especial ao pastor Leandro Silva, ao pastor Gemiro. Vocês são cientes do carinho, do respeito do pastor Ailton por vocês e do reconhecimento da igreja Assembleia de Deus em São Gabriel, do quanto Deus tem sido convosco e com esta igreja. Quero agradecer a Deus por tão rica oportunidade. Quero agradecer ao pastor Leandro da Silva. Tem pessoas que os homens nos apresentam, pastor, e tem outras que quem se encarrega de fazer isso é o próprio Deus. E eu não tenho dúvida que quem nos apresentou foi o próprio Deus. Sou grato a Deus pela sua vida. Sou um admirador e um intercessor do seu ministério. O mesmo serve ao Senhor, pastor Agemiro. Tenho ouvido falar do que Deus tem feito ao longo dos anos através da sua vida e me inspira. A sua vida me serve de inspiração para buscar um ministério exitoso, bem-sucedido, que glorifique a Deus. E me referindo a esses dois homens de Deus, eu me refiro a todos os obreiros. Desde quarta-feira, na verdade cheguei em Uruguaiana na terça-feira à noite, mas desde quarta estou envolvido com a Assembleia de Deus Campo Eclesiástico de Uruguaiana. Na quarta-feira, aprove a Deus me honrar com a oportunidade de ministrar a palavra de Deus ali na subsede. Na quinta-feira, e eu disse e repito nesta noite, pastor Renato Lopes, o quanto pesa-me a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, tendo o Senhor na minha retaguarda. Mas eu sei que o Senhor é crente, e eu sei que o Senhor vai orar por mim, e já está intercedendo pela minha vida. Ministrei ali na congregação Monte Sinai na sexta-feira. Na quinta-feira à tarde aqui, na tarde da bênção. Na sexta, na congregação Monte Sinai, é isso? Estou certinho? No sábado à tarde, e isso eu fiz questão de pedir o pastor Leandro da Silva, porque eu não creio, pastor Gemiro, o senhor com muito mais autoridade do que eu pode dizer se eu estou errado. Eu não creio em ex-missionário. Eu creio que uma vez que se é missionário, morre-se e vai para a glória como missionário. E eu fiz missões 9 anos no Nordeste do Brasil, e quando eu soube do trabalho excelente, trabalho com excelência
que está fazendo a Igreja Assembleia de Deus Campo Eclesiástico de Uruguaiana ali no sistema penitencial, eu pedi para o pastor Leandro, eu sei que talvez os horários não vão me permitir, mas se não coincidir o meu horário com a congregação Betel, eu gostaria de dar a minha humilde parcela de contribuição com este trabalho que é realizado ali no sistema penitencial. E estive ali ontem à tarde, e o que Deus tem feito ali eu posso testemunhar para vocês. É coisa grande, é coisa tremenda. Não me tenha por menino, pastor Leandro, e nem pastor Angemiro, muito menos os obreiros que aqui estão, mas eu creio que o Evangelho tem o poder até mesmo de transformar o nosso semblante, a nossa fisionomia. Ficamos mais bonitos. E creia, eu, depois que conheci Jesus, fiquei muito mais bonito ainda. Imagina como eu era antes, né? Mas glória a Deus por isso. E eu falava ontem com o pastor João, quando ele me dirigia até a congregação Betel, e dizia: é incrível. Quando acabou o culto, um por um dos apenados veio e cumprimentou o diácono Edenilson. E também a mim. E eu, para quem não sabe, eu tenho 20% de visão do olho esquerdo. Eu nem enxergo do olho direito. Mas eu pude contemplar em alguns rostos algo que só crente salvo em Cristo Jesus possui: a graça de Deus e o brilho do Espírito Santo. Aleluia. Ontem à noite estive ministrando ali na congregação Betel, e tenho aqui na minha retaguarda o pastor João, que pode confirmar ou não o que eu vou dizer. Mas ontem foi uma noite em especial, onde ministramos a importância de nós pregadores voltarmos a pregar a palavra de Deus, as sagradas escrituras, a lei do Senhor, a Bíblia, o que está escrito. Tem 25 anos que eu não sei pregar outra coisa, até porque Deus não me capacitou para pregar outra coisa. Eu só prego o que está escrito. Eu só prego a palavra de Deus, as sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada. E ontem não foi diferente. Eu creio que Deus fez coisas grandes ali. E eu creio que hoje também não será diferente. Eu creio que Deus operará de forma tremenda. Não porque eu estou ministrando, quem sou eu? Mas porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele é aquele que em Jeremias capítulo 1, versículo 11, ele diz ao profeta: o que vês, Jeremias? E Jeremias diz: vejo um galho como de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Abra sua Bíblia. Amados, a presença de Deus é notória nesse lugar. É evidente. Eu sinto minhas pernas trêmulas. Meu coração bate mais descompassado. E pastor Angemiro, eu durante um bom tempo acreditei que um dia isso passaria, que a maturidade espiritual, que a experiência eclesiástica me livraria disso. Até hoje não me livrou. Cada vez que eu assumo um púlpito, eu assumo com temor e com tremor. Eu estou aqui tremendo, estou aqui com meu coração descompassado, porque sei a responsabilidade que é ministrar a palavra de Deus, principalmente para um povo tão seleto quanto este desta noite. O povo que um dia ouvirá dos lábios maravilhosos do Senhor Jesus Cristo: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos foi preparado, ainda antes da fundação do mundo. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro da Bíblia, no segundo dos 66 livros das Sagradas
Escrituras, no segundo dos 5 livros que formam o Pentateuco. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 33. Para ganharmos tempo, eu vou ler apenas um versículo que possivelmente a igreja já conhece. Aliás, eu gosto de ministrar textos bíblicos que a igreja conhece. Diz-nos assim, Êxodo 33, versículo 15. Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Diz assim: então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como vocês sabem, porque eu estou falando para uma igreja que é alicerçada, fundamentada, edificada na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, na Bíblia Sagrada, que teve como pastor presidente o pastor Gemiro, hoje tem como seu pastor presidente o pastor Leandro, e eu sei os obreiros que esta igreja tem, todos eles, pastor Leandro, sempre que passam por São Gabriel, a igreja gabrielense, ela é edificada. Foi assim com o pastor Joabe, é assim com o pastor Renato, e eu creio que cada obreiro que se deslocar daqui para ir ministrar em São Gabriel, vai ir debaixo da graça, da virtude, da unção, da autoridade, do poder de Deus, imunido pela arma mais poderosa que este mundo já viu, a palavra de Deus, as sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada. Então estou ministrando nesta noite para uma igreja que conhece a Bíblia, que conhece as sagradas escrituras, que conhece a palavra de Deus, mas mesmo assim eu sinto de dizer a vós que a Bíblia que chegou até nós, o cânon bíblico, as sagradas escrituras, a palavra de Deus é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E os 39 do Antigo Testamento ainda subdivide-se em Pentateuco, livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, livros históricos de Josué até Esther, livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, livros proféticos, e entre os proféticos estão os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. De Oseias a Malaquias são os profetas menores. E este livro que ora faço menção, que utilizo como base para a ministração desta noite, é um dos 5 livros do Pentateuco. Para os judeus, os livros da Torá. E é em Êxodo que eu vejo algo tremendo e maravilhoso. Para que possamos chegar até aqui, é preciso entender que contexto é este. Um dia Moisés, aquele que fora tirado da água, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando de repente ele olha, pastor João, e ele vê uma sarça, e a sarça ardia, mas não se consumia. Eu particularmente acredito, pastor Argemiro, que o que chamou a atenção de Moisés, pastor Leandro da Silva, não foi a sarça arder, não foi simplesmente a sarça entrar em combustão,
mas foi ela arder e o fogo não lhe consumir, porque aquele fogo não era qualquer fogo, não era um fogo comum, não era um fogo normal. Aquele fogo é o mesmo fogo que eu estou sentindo aqui nesta noite, é o mesmo fogo que está ardendo aqui nesta noite, é o mesmo fogo que está queimando aqui nesta noite, e que a palavra de Deus nos diz que arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ali ele tem um chamado. Ali ele tem o quê? Um chamado para ser libertador de Israel. Mas não só de ser libertador, não só de libertar Israel dos 400 anos de escravidão, onde os israelitas foram subjugados no Egito por Faraó, ou pelos faraós, mas introduzir também na terra prometida, guiar, orientar, dirigir, conduzir eles até Canaã, a terra que mana leite e mel, porque isso era uma promessa de Deus. Já os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E se há uma coisa que eu posso vos garantir nesta noite, é que promessa de Deus, pastor Leandro da Silva, como diz o bom paraibano, como diz o nordestino, é prego batido e ponta virada. Eu nunca ouvi falar de uma só promessa de Deus que tenha falhado. Ei, você não está aqui não, deixa eu repetir. Eu nunca ouvi falar de uma só promessa de Deus que tenha falhado. Números capítulo 23, versículo de número 19, diz: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não faria, diria ele e não cumpriria. Ei, deixa eu dizer algo para você. Aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar, mas se você tem promessa de Deus, vai se cumprir, pastor Renato, vai se cumprir, vai se cumprir. Deixa eu ver se há alguém aqui nessa noite que crê nas promessas de Deus e que Deus é fiel para cumprir cada uma delas. Sabe por que o senhor está hoje exercendo a presidência da Assembleia de Deus Campo Eclesiástico de Uruguaiana, pastor Leandro? E eu sinto isso de uma forma tão forte para lhe dizer, e lhe digo debaixo do temor e do tremor de Deus, e com todo respeito e reverência à unção pastoral que está sobre a sua vida. Mas eu preciso dizer, talvez até porque alguém precise ouvir o que eu vim para dizer aqui nesta noite. Sabe por que hoje o senhor é pastor, presidente da Assembleia de Deus Campo Eclesiástico de Uruguaiana? Não é porque seu pai é o pastor Argemiro, não. Nem tampouco por causa do seu tio, mas é por causa da promessa, é por causa da promessa, é por causa da promessa. E porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não faria, diria ele, não cumpriria. Então creia, então creia, então creia que a promessa que Deus te fez irá se cumprir. Aleluia. Então Moisés é levantado como libertador e guia do povo de Israel a Canaã. Mas chega um momento da viagem, pastor Renato Lopes,
que Moisés pergunta, pastor João, mas quem irá conosco? Eu me lembro que a princípio Deus diz que um anjo irá com eles. O que eu acho interessante, eu vou falar, eu vou dizer, e vou dizer com temor e com tremor, e vou dizer com respeito, sem querer machucar ou ferir quem quer que seja, mas a gente tem andado no Brasil e fora do Brasil, no Brasil e no exterior, e eu posso vos afirmar que tem lugares que dão mais glória a Deus quando alguém menciona a presença de um anjo do que do Senhor dos anjos. Ei, você não entendeu não? Deixa eu repetir para que você dê glória a Deus. Tem lugares que dão mais glória a Deus quando se refere à presença de um anjo do que à presença do Senhor dos anjos. O salmista, no Salmo 24, verso 9 e 10, ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Mas Moisés não se impressionou com o anjo. Antes ele afirma: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele está lembrando para Deus como se precisasse lembrar algo a Adonai. Quem me chamou, quem me levantou. Eita, obreiro, se tu não der glória agora, vai ser difícil tu dar glória. Quem me chamou, quem me levantou, quem me capacitou, não foi anjo, mas foi o próprio Senhor. Eu não tenho negócio com anjo, o meu negócio é com Deus, o meu negócio é com Deus. Deixa eu ver quem tem negócio com Deus aqui nessa noite. E é nesse momento, pastor João, que é sempre bom lembrar que quem nos capacita é Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz algo que eu acho tremendo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, é uma vacina para todo aquele que pensa ser alguma coisa, pastor Leandro. Pensa ter capacidade como dom natural, como algo que lhe é típico. O apóstolo Paulo, olha só, o apóstolo Paulo, ele vai escrever em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, e eu dou glória a Deus cada vez que este versículo é mencionado. Ele vai dizer: não que sejamos capazes de nós mesmos, de pensarmos alguma coisa como por nós mesmos, mas a nossa capacidade, ei, levanta a mão para adorar, mas a nossa capacidade, ei, levanta a mão para exaltar, mas a nossa capacidade, ei, levanta a mão para louvar, a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. É de Deus. É de Deus. Então ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Sabe o que ele está enfatizando? Sabe o que ele está destacando? A presença de Deus. A presença de Deus. Ei, eu vim de São Gabriel, não para visitar Uruguaiana, não para fazer turismo em Uruguaiana, mas para ser profeta aqui nesta noite e te dizer que a presença de Deus ainda faz a diferença. A presença de Deus fortalece. A presença de Deus fortalece
fortifica, a presença de Deus capacita, a presença de Deus habilita, a presença de Deus nos faz permanecer e perseverar. Aleluia. A presença de Deus é insubstituível. Olha para quem está ao seu lado e diga: me ajude a pregar nessa noite. Diga: a presença de Deus é insubstituível. Pastor Gemiro, Davi peca. Deus levanta Natã para mencionar a Davi acerca do seu pecado. Davi reconhece a sua falha. Davi não omite a sua transgressão. Ele confessa o seu pecado. E ele escreve o Salmo 51. E nesse salmo há algo tremendo. Eu creio que eu compartilhei isso lá na congregação, não foi? Lá na congregação Monte Sinai. Ele diz, pastor Leandro: não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Candarabaçu yakatoromaçu. Candarabaçu yakatoromaçu yakatorobaçu. É impossível que você não esteja sentindo a presença dele. É impossível que você não esteja sentindo a presença dele. É impossível que você não esteja sentindo a graça dele. É impossível que você não esteja sentindo a virtude dele. É impossível que você não esteja sentindo a unção dele. É impossível que você não esteja sentindo a autoridade dele. É impossível que você não esteja sentindo o poder dele. O Senhor está aqui, o Senhor está nesse lugar, a sua manifestação é clara e evidente. No Salmo 51 ele vai dizer: não retires de mim o teu espírito. Deixa eu te fazer entender algo. Diferente do Salmo 23, que também é Salmo de Davi. No Salmo 23, quando Davi, inspirado pelo Espírito Santo, pois toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, ele escreve: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem escreve é um pastorzinho. Quem escreve é o pastor de Jessé. Quem escreve é o filho de Jessé, o Belemita. Mas no Salmo 51, quem escreve é o rei de Israel. É aquele que está sentado no trono. É aquele que detém a coroa. É aquele que possui o cetro. É aquele que reside num palácio. E ele diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Sabe o que ele está dizendo, pastor Gemiro? O senhor sabe, eu sei que o senhor sabe. Porque é impossível deixar um legado se não tiver essa consciência, a mesma consciência que tinha Davi. E o seu legado hoje em vida já fala muito pelo Senhor, pastor Gemiro. O senhor não precisa se apresentar para ninguém. O seu legado lhe apresenta. E ninguém deixa um legado como este se não tiver essa consciência. Que consciência? Quando ele diz: não retires de mim o teu espírito, ele poderia dizer: não retires de mim o trono. Ele poderia dizer: eita glória, candarabaçu, não retires de mim a coroa. Ele podia dizer: não retires de mim o cetro. Ele poderia dizer: não retires de mim
o palácio, mas ele não lembra de nada disso. O que ele diz é: não retires de mim o teu espírito. Ele está dizendo então, com todas as letras, escute, com todas as letras: sem o trono eu vivo, sem a coroa eu vivo, sem o cetro eu vivo, sem o palácio eu vivo, mas sem a tua presença, sem a tua presença, sem a tua presença, não dá para viver. É a presença de Deus que faz isso, que você está sentindo aí. Isso não é mero emocionalismo, isso é a presença de Deus, isso é a graça de Deus, isso é virtude de Deus, isso é unção de Deus, isso é autoridade de Deus, isso é o poder de Deus. Mas deixa eu te dizer algo, que se eu encerrasse agora sem falar isso, alguém poderia até dizer: pregou muito. E eu ia dizer: pastor Leandro, pregou nada. Pregou nada. Pergunte por quê. Me pergunte por quê. Me pergunte por quê. Porque, pastor Gemiro, um esboço de mensagem, uma mensagem aonde não cabe Jesus, não vale nada. Não vale nada. Eu poderia falar a noite inteira aqui de Moisés para você, eu poderia falar a noite inteira aqui de Davi para você, não ia mudar nada na sua vida. Mas quando se fala de Jesus é diferente. Quando se fala do alfa e do ômega é diferente. Quando se fala do princípio e do fim é diferente. Quando se fala do lírio dos vales é diferente. Quando se fala do desejado das nações é diferente. Quando se fala do esperado de Israel é diferente. Quando se fala do unigênito Filho de Deus é diferente. Quando se fala do Salvador do mundo é diferente. Você que pode, abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Eu estou falando sobre a presença de Deus. Eu estou falando sobre a presença de Deus. Essa presença que muda ambiente, que transforma realidades, que converte contextos. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz o quê? O mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará luz a um menino, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer meu Deus. Meu Deus. Candarabaçu yakatorobaçu, candarabaçu yakatorobaçu yakatorobaçu, que traduzido quer dizer, Deus conosco. Jesus de Nazaré, o nome que é sobre todo nome, é Deus conosco, é Deus conosco, é Deus conosco. O nome que foi exaltado sobre todo nome, é Deus conosco. E o apóstolo Paulo, falando acerca deste nome em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 diz: de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, até a forma de homem, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que o Pai lhe deu um nome, escuta, um nome, ouça, um nome que é sobre todo nome, para que ao seu nome todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda boca confesse que Ele é Senhor, que Ele é Senhor. Deixa eu ver a igreja Assembleia de Deus, campo eclesiástico de Uruguaiana, confessando que Ele é Senhor, 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 para a glória do Deus Pai.
Você não pode viver sem a presença de Jesus. Não dá. Não dá para viver sem a presença de Jesus. A maior necessidade minha, tua, nossa, é da presença de Jesus. A presença de Jesus faz toda a diferença. No ano de 2003, eu deixei o estado do Rio Grande do Sul, eu e a minha esposa, para fazermos missões no Nordeste do Brasil. Mas deixa eu lhe dizer algo. Talvez eu não lhe tenha lhe dito isso ainda, pastor João. Mas quando nós saímos do Rio Grande do Sul, nós não tínhamos promessa de ajuda financeira de igreja nenhuma. A gente pegou todos os nossos móveis, pastor Gemiro, e vendemos. E como conseguimos somar com os nossos móveis, compramos 2 passagens aéreas só de ida. E fomos embora. Não tínhamos recursos, não tínhamos aonde parar, não tínhamos contato, ninguém estava nos esperando lá no Nordeste, e nós fomos. E lá permanecemos 9 anos fazendo a obra de Deus. Agora me pergunte, o que foi que nos faltou? Pergunta, o que foi que nos faltou? Pastor João está perguntando, mas será que só ele que é curioso? Pergunte, o que foi que nos faltou? Pastor Gemiro nem pergunta, porque já sabe a resposta, né, pastor Gemiro? Aleluia. Então eu vou te dizer, o que foi que nos faltou? Nada. Diariamente o Senhor supriu as nossas necessidades. Diariamente o Senhor cuidou de nós. E o apóstolo Paulo, aliás o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5 versículos 6 e 7 diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem, escuta, Ele tem, ouça, Ele tem cuidado de vós. Eu estou pregando para uma igreja nessa noite que tem vivido e vai continuar vivendo o cuidado do Senhor. Até aqui o Senhor tem cuidado de ti, a partir daqui o Senhor continuará cuidando de você. Só precisamos guardar a presença. A presença de Deus. A presença do Senhor. E quem sabe, posso fazer o convite, pastor Júnior? Aleluia. Quem sabe você está aqui nessa noite e ainda não é crente, ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ainda não o declarou como único e suficiente Senhor e Salvador. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia. Quem sabe muitas vezes você se sente só. Quem sabe muitas vezes você se sente sozinho. Quem sabe muitas vezes a solidão vem e bate na tua porta. Você não precisa se sentir só. Você não precisa se sentir sozinho. Você não precisa que a solidão bata na tua porta. Você pode carregar a presença de Deus, do Deus vivo, do Deus Emanuel, do Deus conosco. Se você ainda não é crente, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não carrega com você essa presença, eu quero convidar você nesta noite
Sair daqui com essa presença. Você não pode sair daqui da mesma forma que você chegou. Somos gratos a Deus, estamos felizes com a tua presença. Mas você precisa sair daqui levando contigo a presença de Deus. Segunda-feira está ali, depois segunda tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado, tem domingo. A semana é grande e não dá para enfrentar a semana sozinho, até porque nós não sabemos o que a semana nos reserva. Nós precisamos da presença, nós precisamos da presença, nós precisamos da presença. Quem crê que precisa da presença? Eu quero convidar você a vir à frente, entregar sua vida a Jesus e sair daqui nessa noite com essa presença. Aleluia. Você que está nos visitando, aleluia, vem aqui à frente. Essa presença está aqui. O que você está sentindo nesta noite não é outra coisa senão a graça de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Mas deixa eu te dizer algo que é maravilhoso. Você não precisa sentir ela só no domingo à noite aqui, pastor Leandro. Você pode sentir ela todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Você pode sentir ela amanhã, você pode sentir ela na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Aleluia. Se tem alguém aqui que ainda não é crente, venha, entregue a sua vida para Jesus. Saia daqui cheio da presença de Deus, da presença de Deus, da presença daquele que morreu por você, daquele que morreu por mim, daquele que morreu por nós na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está viva, está viva, está viva à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E um dia virá, e um dia virá, e um dia virá para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Você que quer desfrutar cada vez mais dessa presença, vem aqui à frente, eu quero orar por você também. Quem sabe você já é crente, já é servo de Deus, já é serva de Deus, já é filho de Deus, já é filha de Deus, já carrega com você essa presença. Mas a minha oração nessa noite é que essa presença seja cada vez mais plena, que cada vez mais ela te encha, que cada vez mais ela te encha. Então, se você quer ser cheio, se você quer ser cheio, se você quer ser cheio da presença de Deus, venha, venha. Eu quero orar por você, eu quero orar por ti. Essa presença que toma conta desse ambiente pode tomar conta também da sua vida. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. É a presença, é a presença que faz a diferença, é a presença que transforma, é a presença que converte, é a presença que alcança, que resgata, que redime, que rime, é a presença que liberta, é a presença que salva, é a presença. Senhor, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus e Pai desta igreja, da Igreja Assembleia de Deus, Campo Eclesiástico de Uruguaiana. A minha oração agora, por esses que vieram à frente, é que eles sejam tomados da tua presença.
é que eles sejam plenos da tua presença, é que eles sejam cheios da tua presença, e a tua presença os fortaleça, e a tua presença os fortifique, e a tua presença os anime, e a tua presença os encoraja, e a tua presença faça com que eles permaneçam e perseverem diante de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu agradeço a oportunidade.